E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Nós iremos dar continuidade à série Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos ainda no livro de Gênesis, no capítulo 19. Hoje nós iremos falar somente sobre a segunda parte do capítulo 19, a partir do versículo 30. E esses textos, eles irão nos falar sobre a origem dos povos amonitas e dos povos moabitas. Eu irei dividir o vídeo em dois para facilitar o entendimento. Nessa primeira parte, eu irei falar de uma forma mais específica sobre Ló e suas filhas. E aí no segundo vídeo, eu vou me aprofundar sobre os povos moabitas e os amonitas. Por que eu vou fazer o vídeo dessa forma? Os moabitas e os amonitas, os filhos de Ló, eles vão acompanhar a história de Israel ou dos hebreus durante todo o Velho Testamento. Eles são povos inimigos dos hebreus e não tem como falar desses povos sem a gente avançar um pouco na história. Então a gente vai trazer aqui de uma forma muito superficial a história de Ruth, a história de Balaão, a história também de Davi, porque os povos moabitas, eles participam da história desses personagens. Então a gente vai avançar um pouco aí na narrativa bíblica, e como vocês que me acompanham já sabem, o objetivo é abordar capítulo por capítulo da Bíblia, e eu não quero fugir do capítulo 19, dessa segunda parte aí do capítulo. Então vamos dar continuidade. Para o pessoal que me acompanha, nós estudamos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e Ló ele vai para a cidade de Zoar, que foi uma cidade que Deus resolveu preservar. Lembra que junto com Sodoma e Gomorra, outras 5 cidades elas seriam destruídas. E aí Ló pede para os anjos para poupar Zoar e deixar ele ir para Zoar. Então Ló ele vai para Zoar, e após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló ele vai passar um período ali nessa cidade, que depois passa a se chamar Bela. E a Bíblia, ali no versículo 30 e versículo 31, vai dizer que Ló, após morar em Zoar, ele acaba tendo receio de permanecer nessa cidade, e ele decide ir morar com suas filhas nas montanhas. E aí, nesse momento que Ló vai morar nas montanhas, acontece o incesto, ou seja, vai acontecer a relação de Ló com suas 2 filhas. E esse texto bíblico, já no versículo 30 e no versículo 31, a gente consegue trazer algumas lições e extrair algumas interpretações desses textos bíblicos. Primeiro, que a gente tem aí um pecado. A narrativa bíblica e os textos bíblicos não apoiam esse tipo de relação, apesar de ser algo comum para os povos dessa época. Por que eu falo que é comum? A gente tem o próprio patriarca Abraão tendo uma relação com a sua meia-irmã. Então a gente já vê aí de certa forma uma conduta que a Bíblia ela vai relatar, mas não tinha a aprovação de Yahvé, do Criador. E a gente vê também aqui em Ló. Só que são situações de certa forma um pouco diferentes. O único momento, e para o pessoal que me acompanha sabe disso, em que esse tipo de relação consanguínea ela é permitida, no início da narrativa ali do Gênesis, na criação,
Por que foi permitida? A gente tinha Adão, a gente tinha a Eva, esposa dele, e os filhos de Adão e Eva. Só para você entender, a gente tinha Caim, tinha Abel, e Caim vai matar Abel, e aí posteriormente Adão e Eva vai ter filhos e filhas. O texto vai trazer a narrativa dessa forma, e aí quando o texto fala que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, tem gente que acha que os humanos se misturaram com anjos e tiveram relações com eles, só que essa é uma teoria que não se sustenta. E aí eu tenho um vídeo, acho que um dos primeiros vídeos, lá no canal no YouTube, mas quando a Bíblia traz essa narrativa dos filhos dos homens se misturando com as filhas de Deus, seria os filhos de Adão e Eva, que permaneceram dentro do pacto, se misturando com os filhos de Caim. Então Caim e a descendência dele é considerada como filhos e filhas dos homens. Então a gente tem no início da narrativa do Gênesis, nos primeiros capítulos, a relação consanguínea entre irmãos e entre parentes ali sendo permitida porque foi algo necessário. Não tinha como a nossa espécie se perpetuar porque não tinha outros humanos. Então eles têm essa relação consanguínea, mas é o único momento que há a permissão de Deus porque foi algo necessário. Posterior a esse fato, isso é proibido, é algo que Deus ele desaprova, mas isso vai acontecer durante a narrativa dos Hebreus, e a gente tem esse fato acontecendo com o patriarca Abraão e agora com Ló. Ló ele tem culpa, ele tem uma parcela de culpa ou ele não tem, a culpa é somente das filhas dele. E aí, devido à nossa cultura um pouco machista, bem machista, alguns eruditos, eu falo eruditos, são pessoas que estudam a Bíblia, teólogos, eles acabam atribuindo toda a culpa às filhas de Ló e isenta Ló, de certa forma, desse pecado. Só que existem outras teorias, e essas outras teorias elas vão responsabilizar também a Ló. Por que Ló ele é responsabilizado? E a gente tem aí alguns pontos a serem tratados dentro desses versículos bíblicos. Primeiro, porque Ló, quando ele decide morar em Sodoma, Ló ele já conhecia o Deus de Abraão, ou Deus criador dos céus e da terra. Ló ele já tinha participado de alguns cultos familiares no clã ou na casa de Abraão. Então Ló ele não era um indivíduo, um personagem bíblico que não conhecia a vontade de Deus. Muito pelo contrário, Ló conhecia a vontade do Criador e ele sabia, em termos simples, o que era certo e o que era errado, e sabia que essa conduta e muitas outras eram proibidas entre os filhos de Iavé. Só que quando Ló ele vai para a cidade de Sodoma, ele incorpora a cultura de Sodoma. Ló não foi um indivíduo, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, que morou em Sodoma e permaneceu fiel aos princípios bíblicos. Muito pelo contrário. Ló foi um homem corrupto. Ló se vendeu, né? Ló vendeu a sua alma para a riqueza, e não só para a riqueza, para inúmeras outras condutas que aconteciam em Sodoma. E Sodoma, como a gente já falou no último vídeo, era uma cidade extremamente pecaminosa, e aí não só Ló, como as filhas dele absorvem essa cultura. Então quando Ló ele sai de Sodoma, após Sodoma ser destruída, e as filhas dele decidem
ter uma relação sexual com ele, muito dessa atitude é influenciada pela cultura que elas absorveram lá em Sodoma e nas regiões vizinhas. Alguns teólogos, e aí eu discordo com base nos textos bíblicos, vai dizer que as filhas de Ló, elas acreditavam que o impacto ou a destruição de Sodoma tinha sido tão grande que a espécie humana como um todo havia sido extinta, assim como ocorreu no dilúvio. E esse argumento, essa corrente, essa teoria, ela não se sustenta. Por que ela não se sustenta? Primeiro, não tinha como elas acreditarem que não existiam mais homens no mundo, que todos os homens tinham sido destruídos e que ficaram só eles três, porque Ló vai morar, assim que ele sai de Sodoma, em Zoar. Então eles passaram um tempo lá na cidade de Zoar, tiveram contato com outras pessoas, com outros indivíduos, e após morar em Zoar, porque os anjos haviam preservado essa cidade, Ló decide sair de Zoar, com medo também de que Zoar fosse futuramente destruída, assim como aconteceu com Sodoma, Gomorra, com Adma e Bela, que foram as cidades que foram destruídas com fogo e enxofre. Então essa teoria de que elas acreditavam que não existiam mais homens no mundo, ela cai por terra porque Ló já havia morado em uma outra cidade-estado, que é justamente Zoar. E além disso, existia uma outra alternativa, e a alternativa era justamente ir à casa de Abraão. Ló sabia, e as filhas dele sabiam, que Abraão era um homem justo, e pela lógica, Abraão também tinha sido preservado. Tinha como elas deduzirem isso, então elas podiam ir lá na casa de Abraão e dentro do clã ali de Abraão pedir que Abraão concedesse ou arranjasse um casamento para elas. Só que assim, a influência de Sodoma tinha sido tão grande, mas tão grande, que chega um momento em que elas acreditam que esse ato incestuoso de ter relação com o próprio pai não tinha nenhum tipo de problema e que seria aceito por Deus, tá? Então fica aí, de certa forma, esse esclarecimento em relação a esse fato, mas somente as meninas, essas mulheres que a Bíblia não vai trazer o nome, elas têm culpa nesse pecado, ou Ló tem culpa também? Porque Ló estava embriagado, né? E estando embriagado, ele tinha consciência dos seus atos. E aí, qual que é o entendimento meu? E quando eu falo meu entendimento, existem diversas teorias. Quando eu falo teorias, existem diversos teólogos e existem algumas correntes. Alguns entendem que Ló não teve culpa, porque Ló estava embriagado, então ele não tinha consciência dos seus atos. E tem alguns teólogos que entendem que Ló tem culpa, e eu vou me filiar a essa corrente de que Ló ele teve culpa. Por que eu falo isso? E aí quando a gente parte para dentro da ciência, existe níveis de alcoolismo. Primeiro que o alcoolismo em si, ele não é aceito pelo Criador, Yahvé, tanto que lá na história de Noé, quando Noé se embriaga e o filho dele vê a nudez dele, existe todo um conflito ali em relação a isso, e eu já falei em vídeos passados sobre esse episódio, não vou trazer aqui novamente, mas só o fato de Ló ele se embriagar, ele já está em desacordo com a vontade de Deus, mas o fato Ló tinha consciência do que estava acontecendo. Primeiro, que segundo o entendimento de alguns teólogos, esse ato ele não ocorreu uma única vez. Quando Moisés ele vai trazer o relato, ele fala que uma engravidou e no outro dia a outra se deitou e engravidou também.
Só que concorda comigo que de uma forma lógica não tem como uma mulher apenas em uma relação saber se está grávida ou não. Ela teve um dia ali, um momento de relação e ela descobre que ela está grávida. Não funciona dessa forma, então foram várias condutas reiteradas até ela perceber, as filhas de Ló, que o corpo dela estava mudando, e aí, como a gente sabe, no período de gestação a barriga começa a crescer, os seios eles ficam um pouco mais fartos, então foram várias condutas reiteradas, não foi uma única vez que essas filhas se deitaram com Ló. E aí, quando isso ocorre, voltando para a embriaguez de Ló,